Se você assistiu às séries Diários do Vampiro ou Grimm, provavelmente o termo Doppelganger não é nenhuma novidade pra você, não é mesmo? Você deve ser Helena. Mas caso você não esteja familiarizado, Doppelganger é uma palavra de origem alemã que significa mais ou menos algo como uma duplicata andante. É como se fosse uma cópia sua andando por aí e se passando por você. Os místicos interpretam como uma criatura sobrenatural, uma cópia espiritual ou então um gêmeo demoníaco que traz muita confusão para a vida da pessoa. Agora, eu duvido que você tenha coragem de deixar um comentário aqui nesse vídeo para tentar encontrar sua Doppelganger. Já pensou você recebe uma notificação e é uma pessoa igualzinha a você? Ou já pensou você recebe uma notificação e é só um vídeo novo aqui do canal? Isso é fácil, né? Basta você se inscrever e ativar o sininho. Fazendo isso agora, você vai ser uma das primeiras pessoas a apoiar o dossiê sobrenatural e vai me ajudar a crescer esse cantinho bem do nosso jeitinho. Além de receber um vídeo toda semana, você também vai poder me ajudar aí a escolher os temas para trazer aqui para o canal. Agora, sem mais delongas, bora abrir esse dossiê. O termo Doppelganger apareceu pela primeira vez lá em 1851 e é uma junção dos vocábulos Doppel, né, que significa duplicata, e Ganger, que seria andarilho. Porém, muito antes disso, os vikings já usavam o termo Vardorger, e a pronúncia pode estar certa ou pode estar errada, para descrever algo parecido, mas que não trazia uma conotação tão pesada, tão sinistra. No folclore e na mitologia antiga, Doppelganger é retratado como uma entidade que é exatamente igual a uma pessoa, como se fosse realmente um gêmeo idêntico, porém ele não tem nem reflexo e nem sombra. Além disso, esse gêmeo seria mais conhecido, nessa duplicata, ela seria mais conhecida como um gêmeo do mal, que tem ali objetivos realmente demoníacos. Geralmente encontrar sua própria Doppelganger quer dizer que você vai ter má sorte ou pode até mesmo significar a aproximação da morte. Mas se você encontrar a duplicata de um amigo ou de um familiar, pode querer dizer que ele vai ficar bastante doente ou então que está em perigo. Alguns relatos dizem que o Doppelganger ele pode querer trazer conselhos ou então implantar ideias ali na cabeça da pessoa que ele sombreia, mas que são sempre conselhos e ideias que são muito prejudiciais, muito maliciosos. Então, se você encontrar com a sua própria duplicata, você não deve dar ouvidos a ela. Provavelmente você tá pensando, mas eu já encontrei uma pessoa muito parecida comigo por aí. É, eu também. Só que é preciso deixar claro que ao falar desse mito, né, do Doppelganger, a gente não tá falando de uma pessoa de carne e osso que ela é parecida com você. A gente tá falando de uma coisa, de uma entidade sobrenatural mesmo que é idêntica a você. Então são coisas diferentes aí. Mas só por via das dúvidas, da próxima vez que você encontrar alguém que você acha que é muito parecido com você, tenta verificar se tem uma sombra, se tem um reflexo ali no espelho. Existe uma lenda dinamarquesa que conta que um ferreiro, ele teria visto um troll tentando sequestrar uma mulher grávida. Então ele pegou um ferro quente ali, né, da sua forja e ele correu atrás do troll para tentar resgatar a mulher. Resgatou, né, conseguiu e levou ela para sua própria casa. A mulher, ela quase imediatamente deu à luz ali na casa do ferreiro a gêmeos. Então o ferreiro, ele pegou e correu até a casa da mulher para poder avisar o marido dela, né, de que as crianças tinham nascido. Só que ao chegar na casa, né, do marido, ele encontrou a mulher deitada com ele na cama, ou seja, era a duplicata dela, né, a Doppelganger. Então ele acabou matando essa duplicata e aí acabou reunindo de verdade o marido e a esposa. Bom, nós estamos falando de lenda, então claro que os relatos aí envolvendo Doppelganger não são tão confiáveis, mas existem relatos verídicos de bilocação, né, que é quando uma pessoa ela tá em dois lugares ao mesmo tempo, que são atribuídos a Doppelganger. Um dos casos mais famosos foi relatado por um escritor chamado Robert David Owen. Ele ouviu relatos de uma jovem chamada Julie, que lá por volta de 1845 estudava em uma escola só para garotas, num local que ficava ali perto de onde hoje, atualmente, né, é a Letônia. Na época ela tinha 13 anos, mas ela não foi a única testemunha de que a sua professora, Emily Sage, tinha uma Doppelganger. Segundo essas testemunhas, houve uma vez em que a Emily Sage estava escrevendo na lousa, né, lá dando a aula dela,
quando uma pessoa exatamente igual a ela chegou, ficou parada ao seu lado e começou a copiar exatamente todos os seus movimentos. Tudo que a Emily ia fazendo, essa pessoa ia fazendo igualmente. A única diferença é que a Emily tinha um giz na mão, né, e a duplicata não tinha. E esse fato teve como testemunha 13 pessoas. Em uma outra ocasião, 42 garotas estavam em uma aula de bordado e de costura, e se elas olhassem pela janela ali, elas conseguiam ver a Emily Sage, né, lá no jardim, escolhendo flores e tal. E aí essa professora que estava na sala com elas, ela precisou se ausentar, ela precisou sair rapidinho, e automaticamente quando ela saiu, a Emily entrou pela porta e ocupou o mesmo lugar que a professora estava anteriormente. Só que se elas olhassem pela janela, essas meninas, elas ainda viam a Emily Sage lá no jardim. Só que agora ela estava parecendo muito mais abatida, muito mais pra baixo, muito mais com a energia sugada, sabe? Elas conseguiam ver exatamente as duas ao mesmo tempo. A duplicata sentada ali na frente e a original, né, com esse semblante mais abatido lá no jardim. E aí algumas crianças que eram mais corajosas, elas se aproximaram, né, e elas falaram que era possível atravessar essa duplicata, mas ela tinha uma textura ali que era parecida com um tecido grosso. Mas o mais bizarro é que a própria Emily Sage afirma que ela nunca chegou a ver a sua própria duplicata. Porém, toda vez que alguém dizia, né, que ela estava ali perto dela, eram em momentos que ela se sentia que a sua energia estava sendo muito sugada. Com o passar do tempo, as aparições dessa duplicata, elas começaram a se tornar cada vez mais constantes ali na escola, assustando todo mundo, tanto funcionários, principalmente as crianças, né? Tanto que os pais das alunas começaram a tirar elas da escola. E aí a direção, né, apesar da Emily Sage ser uma profissional exemplar ali em vários aspectos, a direção acabou não tendo opção, além de mandar ela embora, e aí a duplicata foi junto. Outros casos famosos incluem a da imperatriz da Rússia do século XVIII, Catarina a Grande, que certa noite foi acordada por seus funcionários que estavam preocupados por tê-la visto entrando na sala do trono. A Catarina, então, ela foi até lá para conferir e ela realmente viu a sua doppelganger sentada no trono lá calmamente. Ela então pediu que seus funcionários, que os guardas, né, atirassem na duplicata e eles fizeram isso. Não se sabe exatamente qual efeito as balas tiveram na doppelganger, porém sabe-se que a Catarina original veio a falecer pouco tempo depois. A rainha Elizabeth I da Inglaterra, ela também chegou a relatar ter visto a sua doppelganger deitada na sua cama ali como se fosse um cadáver, e por mais que a maioria das pessoas que ouviram esse relato tenham falado que era imaginação fértil ali de uma monarca estressada e já de idade avançada também, o fato é que pouco tempo depois disso ela também veio a falecer. Já o Abraham Lincoln, ele nunca escondeu seu interesse pelo sobrenatural. Ele mesmo contava que depois da sua primeira eleição ali, né, durante a tarde, ele foi descansar um pouquinho, tirar um cochilinho. E quando ele estava deitado, ele olhou de relance assim no espelho e ele viu dois reflexos de si mesmo. Quando ele se levantou, o doppelganger desapareceu. Mas quando ele voltou a se deitar, ele apareceu novamente. O Lincoln teria ficado bastante espantado, mas a sua esposa ficou desesperada porque ela ficou convencida que a aparição ali do doppelganger significava que o Lincoln ele seria reeleito para um segundo mandato, só que ele não sobreviveria a essa reeleição. E, bom, a gente sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? Lenda ou não, muitas pessoas acreditam nesse mito, mas alguns cientistas já vieram explicar que isso é um fenômeno que acontece na cabeça de algumas pessoas, que ao terem algumas regiões ali da cabeça afetada ou estimulada, acabam tendo alguns problemas relacionados ao raciocínio espacial. Já outros médicos acreditam que esses relatos possam ser apenas alucinações, especialmente quando envolvem apenas a própria pessoa, né, vendo a sua doppelganger. Há também uma teoria que diz que nós existimos em um universo paralelo, então tudo que acontece com a gente aqui nesse mundo é replicado em outras realidades, em outras dimensões. E de alguma forma, por algum motivo, em certas ocasiões a gente acaba conseguindo vislumbrar esse outro universo. Mas e você, acredita no mito da doppelganger? Já viu a de algum amigo ou até mesmo a sua? Me conta aí nos comentários e também não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo.